No dia seguinte, os homens do xerife, juntamente com alguns soldados do exército, foram fazer uma busca na casa dessa família, mas o que acharam foi um verdadeiro caos e destruição no seu caminho. Ao chegar perto da casa, viram sua porta arrombada e os móveis todos destruídos, como se um furacão estivesse entrado dentro daquela casa. O senhor Boris e seu filho Nicholas estavam muito assustados e levaram os homens para o segundo andar da casa. Já na parte de cima, a escada do sótão estava abaixada e McFarlane perguntou para os donos da casa o que tinha acontecido no lugar. E Nicholas respondeu o seguinte: na noite passada, ouvimos passos correndo em direção em nossa casa e, ao olhar pela janela, vimos uma criatura diabólica correndo em volta da casa. O bicho, quando percebeu que estava sendo observado, derrubou a porta da cozinha entrando na casa e todos nós corremos para o sótão, onde estaríamos seguros. Quando estávamos aqui trancados, pudemos ver aquela coisa entrar na casa e destruir tudo em seu caminho. Ele entrava nos quartos e quebrava tudo. Depois de muito tempo, partiu correndo em 4 patas rumo à floresta e escutamos barulhos de tiro, disse o rapaz com cara de espanto. Muito desconfiado, o Sr. McFarlane deixou alguns homens infiltrados na mata e foi fazer uma busca dentro da floresta. Para sua surpresa, ele encontrou um rapaz de cabelos compridos, nu, deitado em volta de um tronco de carvalho. Os homens do xerife acordaram o suspeito que parecia perdido. Esse rapaz nunca tinha sido visto aqui na cidade. Ele tinha uma aparência indígena e o seu rosto era europeu, com os olhos verdes escuros. Tinham longos cabelos lisos e negros e sua pele era morena. Este mesmo rapaz parecia ter por volta de 19 a 21 anos de idade. Como ele não era conhecido na cidade, o xerife e alguns homens o levaram para o hospital e logo depois para a igreja, onde recebeu o abrigo do reverendo. Depois de algum tempo deste fato acontecido, começou a correr pela cidade que o nome dele era Patrick e o mesmo seria filho bastardo do Sr. Smith com uma mulher indígena Cherokee. Após o acontecido, não houveram mais mortes nem ataques na cidade. Aquele estranho rapaz nunca foi reconhecido no testamento do Sr. Smith, embora ele alegasse ser seu filho primogênito. Naquele mesmo ano, o presidente Lincoln fora assassinado no Teatro Ford por John Wilkes, e o prefeito da cidade decretou luto por uma semana. Certo dia, caminhando a cavalo pelas ruas da cidade, vejo aquele estranho que fora encontrado na floresta em companhia do paroquiano da cidade. E o mais esquisito foi que sua aparência transmitia uma certa tranquilidade. Com o passar dos anos, logo após a morte do reverendo, sua filha mais nova, Sarah, revelou enquanto conversava com minha mãe que o filho bastardo do Sr. Smith era o monstro que aterrorizava nossa cidade. Ela disse que no mesmo dia que o rapaz foi levado para a igreja, ele teria confessado para o reverendo Wilson que se transformava no bicho, porque sua mãe tinha lhe oferecido para um espírito de sua tribo, ainda quando ele tinha apenas 14 anos de idade, e por isso cometia todo tipo de assassinato. Ele contou que após sua mãe morrer, foi viver como empregado na fazenda do seu pai, mas quando este descobriu que o mesmo se transformava na fera, passou a deixá-lo acorrentado no porão de uma casa que tinha na floresta. Como não se transformava com frequência, algumas vezes seu pai o deixava livre, e foi assim que matou algumas pessoas da cidade. O rapaz contava os fatos e caía em lágrimas, pois já não suportava mais ser atormentado por aquele espírito, e já até pensava em acabar com a própria vida.
Diante dessa narrativa, o sacerdote convocou algumas pessoas para realizar o ritual de exorcismo. Todos reunidos em volta dele, e o mesmo começou a se transformar. Ele caiu no chão e começou a gemer. Seu corpo, que não tinha pelos, foi se cobrindo por uma camada negra. Suas unhas cresciam junto com os dedos. Os seus dentes eram caninos e sua cabeça já não era mais a mesma, pois era de um lobo com olhos amarelos e orelhas muito pontudas. No lugar da voz humana, se ouviam urros e seu corpo se contorcia no chão na medida que ia crescendo. Quando todos ali reunidos viram aquela terrível cena, o pavor tomou conta do porão da igreja, mas o padre começou a fazer orações, expulsando o demônio do corpo daquele rapaz. O bicho tentava se levantar, mas não conseguia. As orações duraram a noite toda e, num piscar de olhos, saiu do seu corpo uma sombra negra que deu origem ao demônio, que tinha o corpo bem peludo, olhos de gato, chifres de unicórnio e uma aparência aterrorizante. Assim que o pastor clamou o nome de Jesus, aquele ser explodiu e desapareceu numa fumaça negra. O pastor da igreja pediu ao pessoal que não contassem sobre o fato, pois temia que alguém, no futuro, se vingasse de Patrick. Já se passaram mais de 20 anos que não houveram mais ataques na cidade. Contudo, nunca esquecerei dos assassinatos que assombraram nossa cidade e de ter visto aquela coisa medonha farejando o ar durante aquela madrugada de 1862. Eu fico me perguntando, se o reverendo Wilson não tivesse combatido aquele demônio, certamente a minha família teria sido o próximo alvo daquele ser grotesco. Boa noite.